Sabe quando você fica naquela dúvida se você compra a placa de vídeo da nova geração ou você compra a placa de vídeo da geração anterior? E a resposta está em algum lugar nesse vídeo aqui. Eu não vou falar onde exatamente, mas você vai conseguir essa resposta. Você vai precisar assistir. Eu sei, é triste, mas você vai precisar assistir. Em resumo, a gasta mais energia do que a tem casos onde a se sai muito melhor. Foi grande a diferença, né? Você consegue comprar o Windows 10 Pro original para o seu PC com baita desconto se seguir esses passos. Primeiro, acesse o site da gvgmall.com que está na descrição. Faz o login, coloca o cupom LOCK para você ganhar 25% de desconto, envia o pedido, escolhe como vai pagar e pronto. Segundo, copia a chave que você recebeu no e-mail, depois digita aí no seu sistema ativação ou activation, cola a chave de ativação que você copiou e pronto, já está ativado. Depois desse processo você ainda consegue atualizar para o Windows 11 Pro de graça se quiser. E uma dica extra, com o mesmo cupom LOCK você também consegue desconto no pacote Office, além de moedas, itens e cartões de jogo. Confere lá no site, é só clicar no link que tá aqui na descrição desse vídeo. Sabe quando você fica naquela dúvida se você compra a placa de vídeo da nova geração ou você compra a placa de vídeo da geração anterior? Você não sabe se a placa de vídeo da geração anterior traz todas as tecnologias ou se compensa pagar pelas novas tecnologias, se vale a pena investir numa placa que é da geração passada, mas talvez traga a mesma performance, ou uma placa da nova geração que talvez traga mais tecnologia. É uma situação que você deve se encontrar na hora de escolher uma 4060 Ti e uma 6750 XT. Pois é, a 6750 XT não é exatamente da mesma geração do que a RTX 4060 Ti, essa seria a série RX 7000, mas ela traz uma performance muito próxima e na verdade ela custa quase a mesma coisa, quando não custa mais barato ou quando não custa mais caro. Eu acho que esse é o conceito de custar mais ou menos a mesma coisa. E ela ainda traz algumas características interessantes, mas será que vale a pena você investir numa 6750 XT ou numa RTX 4060 Ti? E a resposta está em algum lugar nesse vídeo aqui, em algum lugar. Eu não vou falar onde exatamente, mas você vai conseguir essa resposta. Você vai precisar assistir. Eu sei, é triste, mas você vai precisar assistir. E se você não tá muito por dentro das coisas, talvez você possa confundir achando ali uma 6750 XT quase no preço de uma 4060 Ti. Você deve pensar, bom, essas placas aí são da mesma geração, concorrem diretamente. Mas não é exatamente o caso. A 6750 XT foi um refresh da geração RX 6000 da AMD, que é uma geração anterior. Ela concorre com as RTX 30 da NVIDIA, não com as RTX 40. Ela foi um refresh porque, na verdade, a AMD lançou uma versão levemente melhorada da RX 6700 XT, ou da 6700 XT. E essa placa foi lançada inicialmente para concorrer com a série 30, depois eles lançaram a 6750 XT, e a 6750 XT traz, pasmem, basicamente a mesma performance da RX 6700 XT. Então, se você estiver pensando em comprar uma 6700 XT ou uma 6750 XT e comparar com a 4060 Ti, vai ficar mais ou menos na mesma coisa. Elas têm uma performance muito parecida, com raríssimas exceções. E o preço também varia. Você pode encontrar a 6700 XT mais caro que a 6750 XT, então confunde um pouco. A 4060 Ti foi lançada pela NVIDIA na série RTX 40 e ela veio em tese para concorrer com uma placa que a AMD lançou só depois. Quando a gente grava esse vídeo ela nem lançou ainda, mas eu imagino que a essa altura do campeonato ela já lançou, né? E apesar de terem preços próximos, a 6750 XT foi lançada já há bem mais tempo do que a 4060 Ti e mesmo sendo um refresh, ela ainda compartilha as tecnologias da série RDNA 2. A série RDNA 1 foi as placas da série RX 5000, a 5700 XT, por exemplo, e a 6700 XT e 6750 XT são só RDNA 2, elas não são gerações diferentes. E assim como todas as placas da série RDNA 2, a RX 6750 XT já traz as últimas tecnologias, como o suporte a PCI Express 4.0 e suporte a Ray Tracing. Ela também traz o decoder AV1, não traz o encoder AV1, que a gente vê na série RTX 40 e nas RX 7000, mas ela traz o decoder, ou seja, você consegue consumir conteúdo com AV1, mas você não consegue criar conteúdo com AV1 ou fazer stream com AV1. Isso, claro, não é um problema tão grande para quem faz stream, até porque, apesar da AMD ter melhorado bastante com stream, isso aí já seria um papo para outro vídeo, mas de qualquer forma, para fazer stream ainda recomendo que você use o NVENC, o encoder da NVIDIA. Dito isso, elas têm diferenças importantes também nas especificações. Eu não vou ficar aqui mostrando para vocês todas as especificações que você pode ver no site, mas vamos nos atentar a alguns fatos interessantes, como a quantidade de VRAM. A 6750 XT tem 12 GB de VRAM, enquanto que a RTX 4060 Ti tem 8 GB de VRAM. Eu sei, é um pouco confuso, porque eu tenho certeza
que você deve ter visto aí. Pô, mas peraí. Cara, tá falando bobagem, porque tem uma 4060 Ti de 16 GB. E você não tá errado, tem uma 4060 Ti de 16 GB, mas ela é mais caro. Quanto mais caro? Bem mais cara do que a 4060 Ti de 8 GB, e aí já não concorre diretamente com a 6750 XT, apesar de você encontrar às vezes em preços parecidos, porque o preço flutua demais. Isso se é que você vai continuar encontrando por muito tempo a 6750 XT no mercado. Essas são diferenças importantes, mas apesar da 4060 Ti perder nesse quesito, ela ganha em quesito de tecnologia, né? Então ela traz aí o encoder AV1 e traz o DLSS 3, até porque a gente não tem DLSS nenhum do lado da AMD, mas tem o FSR, e ela também tem uma eficiência energética maior. Então aí você, para montar um setup, né, com uma 6750 XT, você vai precisar pelo menos de uma fonte de uns 650 watts, enquanto que com uma 4060 Ti você vai precisar de uma fonte de uns 550. Isso pode pesar bastante na hora do upgrade, até porque fonte na hora de montar não é exatamente a coisa mais cara, ou pelo menos a diferença de preço não é tão grande, mas pode apertar no orçamento. E se você já tem um setup com uma boa fonte de uns 550 watts, você pode colocar 4060 Ti, mas não pode colocar uma 6750 XT, por exemplo, pelo menos se atender às especificações das letras miúdas que estão ali no site. Em resumo, a 6750 XT gasta mais energia do que a 4060 Ti. A 4060 Ti é mais eficiente e, claro, para você calcular no teu sistema, você vai precisar calcular o que tem aí. Às vezes dá para você rodar com uma fonte de 550 numa 6750 XT também, mas o caso é que a 4060 Ti vai ser mais eficiente. Se você tá chegando até essa parte do comparativo, eu imagino que você já deve ter visto pelo menos o review da 4060 Ti e deve ter entendido que não foi exatamente o melhor lançamento da Nvidia, que a questão da memória é bem polêmica e a questão, inclusive, do corte do chip da 4060 Ti foi bastante polêmica. E, em tese, eles teriam pego aí um chip com corte menor e feito uma 4060 Ti, que deveria ser talvez uma 4060, no melhor dos casos, ou uma 4050 Ti mesmo. Mas o caso é que a 4060 Ti consegue trazer uma performance ali na casa de uma RTX 3060 Ti, e é isso aí mesmo, ela não traz um grande salto geracional. A 6750 XT também não é exatamente o melhor dos lançamentos, ela é só um refresh da 6700 XT, mas em ambos os casos o que pode interessar é justamente a performance pelo preço. É por isso que a gente precisa ver a performance para entender se compensa ou não. Para isso eu fiz os testes aqui com a nossa bancada com o Ryzen 7950X, e calma, eu sei que se você for montar um setup, provavelmente não vai ser um 7950X ou um processador equivalente para Full HD, mas a gente faz isso justamente para deixar folga, para a gente ver até onde as GPUs conseguem ir em Full HD e quem sabe aí ter um pouquinho de margem para ver como que seria no futuro com o CPU mais forte. Então tenha em mente que isso é uma coisa que a gente precisa voltar a comentar lá no futuro. Além disso, a gente testou aqui com um Aorus X360 Water Force da Gigabyte, uma placa-mãe B650E Aorus Master, 32 GB de memória Kingston Fury Renegade 6000 MT por segundo, um NVMe de 2TB Kingston Fury Renegade e uma fonte V850 Gold V2. As placas testadas são a RTX 4060 Ti Founders Edition e a 6750 XT do Adrenaline, do Sapphire, Sapphire, eu me confundo. Dito isso, você pode encontrar outros modelos de entrada que têm a mesma especificação da 6750 XT da Sapphire, e você pode encontrar outros modelos que tenham a mesma especificação da 4060 Ti Founders Edition, mas a Founders Edition não vende no Brasil. Inclusive eu fiz um vídeo importando essa placa aqui, se você for importar uma Founders Edition você pode, mas esse modelo especificamente não vende oficialmente no Brasil, portanto não tem suporte da Nvidia. Você pode até comprar, mas o suporte vai ser lá nos Estados Unidos, então é só pra gente ter realmente uma referência da placa. O modelo da 6750 XT aqui da Sapphire, ele tem um pequeno overclock que sinceramente não faz diferença nenhuma se você for comparar com outros modelos que utilizam os clocks de referência da AMD. Então dá pra comparar aí com os modelos mais básicos, né, que utilizam os clocks de referência da própria AMD. Dá uma diferença de quase nada do clock, vai ser bem difícil, é quase uma margem de erro de overclock. E para os jogos aqui a gente testou em Full HD. Sim, a 6750 XT ela até foi lançada como uma placa para 1440p, para Quad HD, assim como a 4060 Ti até consegue rodar em Quad HD, mas visto que os jogos estão evoluindo, essas placas, por exemplo, essa da geração passada e essa daqui, já é uma placa que foi feita para Full HD, então a gente testou nessa resolução, mas dá para você rodar em Quad HD também, inclusive você pode usar aí com FSR, com DLSS, vai ser até melhor, porque você tem uma resolução base melhor, mas os testes aqui são em Full HD. Começando aqui pelo Plague Tale, aqui a 4060 Ti bateu a 6750 XT, fez média de 81 e mínima de 65, enquanto que a 6750 XT fez média de 72 e mínima de 56. Então aqui com tudo no Ultra, a 6750 XT conseguiu uma média acima dos 60, mas as mínimas ficaram ali próximo dos 60, enquanto que a 4060 Ti conseguiu uma mínima melhor, né, um pouquinho acima dos 60. Em COD Warzone 2, a 6750 XT fez média de 122, mínima de 71, e a 4060 Ti fez média de 120 e mínima de 68. Esse jogo ele tem recurso para você fazer upscaling, mas aqui a gente usou a resolução nativa e a gente rodou no Ultra, então não é uma configuração competitiva. Nessa situação, as duas placas fizeram basicamente a mesma performance. Então, você está pensando nesse jogo aí, a placa da AMD vai muito bem, a da
Nvidia também, e você ainda tem margem para ganhar mais FPS. Mas aqui, um empate técnico. Encontrou o novo empate técnico, 114 FPS na média, 90 nas mínimas. As duas placas conseguiram entregar ali exatamente a mesma performance no control. O que muda quando a gente liga o Ray Tracing, aí a 4060 Ti faz média de 66 e mínima de 54, enquanto que a 6750 XT faz média de 53 e mínima de 43. Então é uma diferença considerável, já que a 4060 Ti tem uma média maior, né, e as mínimas dela são a média da 6750 XT. Então você até consegue, com alguns ajustes, chegar, né, a 60 FPS com as duas placas, mas 4060 Ti já faz nativo, né, o 60 FPS, acima dos 60 FPS, você melhoraria um pouco as mínimas, enquanto a 6750 XT você teria que fazer alguns ajustes e ainda daria para fazer os mesmos ajustes da 4060 Ti. E ainda tem um DLSS para você usar. Cyberpunk 2077, aqui a 4060 Ti fez média de 95 e mínima de 78, e a 6750 XT ficou bem próxima, com média de 90 e mínima de 75. É uma diferença de 5 FPS na média, mas eu diria que é bem difícil você conseguir perceber 5 FPS. E a estabilidade também tá a mesma, né? A mínima ali teve um empate técnico. Ligando o Ray Tracing, é que a 4060 Ti sai na frente, né? Média de 43 e mínima de 37, até bem estável ali, apesar de abaixo dos 60 FPS, enquanto que a 6750 XT faz média de 25 e mínima de 11. Aqui você pode ligar o FSR e o DLSS, né? As duas tecnologias, mas a 4060 Ti já tá bem na frente. Em Dirt 5 nós temos aqui praticamente um empate técnico, mas a 6750 XT fica na frente, com média de 132 e mínima de 112, enquanto que a 4060 Ti faz média de 129 e mínima de 108. Novamente vai ser muito difícil você conseguir perceber essa diferença. E ligando o Ray Tracing, a 6750 XT ainda ganha com média de 116 e mínima de 98, contra uma média de 113 e mínima de 94. Então, apesar de ser Ray Tracing, onde normalmente as placas da Nvidia se saem melhor, a 6750 XT tem bastante poder de processamento e é um jogo que favorece também, né? Um jogo que roda muito bem nas placas da AMD e nos consoles. É um Ray Tracing um pouco mais básico, por assim dizer. Em Far Cry 6, a 6750 XT faz média de 144 e mínima de 111, contra uma média de 142 e mínima de 107 da 4060 Ti. Ativando o Ray Tracing, a gente tem uma situação um pouco complicada, porque assim, a gente utiliza o benchmark do próprio jogo, que você pode testar na sua casa, que representa bem aí o que você pode encontrar de performance em vários cenários do jogo. Mas o benchmark, ele carrega bastante a VRAM. E aqui a gente notou que as placas de 8 GB da Nvidia têm alguns problemas para conseguir entregar uma performance boa aqui, elas sofrem bastante nas mínimas. Mas eu quis fazer esse disclaimer aqui, deixar esse aviso para vocês, porque isso curiosamente só acontece no benchmark, né? Se você testar in-game, isso não ocorre. Então a gente vai apresentar para vocês, mas a gente vai descartar das médias finais, só para vocês terem uma ideia de que às vezes você pode encontrar uma situação no benchmark que nem sempre é tão similar à dos jogos. E nesse caso aqui, inclusive, a gente vai provavelmente tirar o Far Cry 6 dos próximos testes ou alterar para um gameplay. Então inicialmente parecia ser uma questão de driver, mas depois de várias atualizações de drivers nunca mais voltou ao normal. Então a gente vai simplesmente desistir desse jogo. Mas vocês têm aí, por exemplo, o número do Hardware Unboxed, que a gente pegou como referência, e lá tá tudo normal. A 6750 XT, a 4060 Ti tem a performance esperada, né? Então é bem próximo aí o desempenho. Em Fortnite, a 4060 Ti fez média de 120, mínima de 92, contra 111 de média e 86 de mínima da 6750 XT. Então aqui uma diferença de 9 FPS na média. Nas mínimas também tem uma diferença, mas eu diria que é uma performance boa para as duas placas, né? Se você procura mais FPS, aí você vai na 4060 Ti. Se não, você consegue uma performance muito boa também com a 6750 XT. Em God of War, a 6750 XT fica na frente, com média de 91 e mínima de 78, enquanto que a 4060 Ti faz uma média de 85 e mínima de 67. Aqui a gente já vê um pouquinho mais de instabilidade da placa da Nvidia, né? Ela tem uma mínima um pouco mais distante da média, né? Em comparação com a placa da AMD. Ainda é uma boa performance, mas a placa da AMD é um pouco mais estável nesse jogo, né? Um jogo que veio portado do console e costuma rodar bem também nessas placas. Em Flight Simulator, a 4060 Ti faz média de 74 e mínima de 57, enquanto que a 6750 XT faz média de 70 e mínima de 57. O Flight Simulator é um caso onde você consegue um limite de FPS ali, porque tem o gargalo do CPU. Mas aqui, as duas placas conseguiram entregar mais ou menos a mesma performance, quase um empate técnico ali, né? 70 para 74 na média, e as mínimas também. Então elas estão empurrando praticamente o máximo que dá ali, perto do limite da própria engine ou do gargalo do CPU do Flight Simulator. Em Red Dead Redemption 2, utilizando aqui o preset do Hardware Unboxed, a gente tem uma média de 144 e mínima de 103 na 6750 XT, e empatado de novo a 4060 Ti fazendo média de 141 e mínima de 100. Então, a mesma performance, você não vai notar diferença em nenhuma das duas placas, vai ter a mesma experiência. Em Spider-Man Remastered, a 4060 Ti faz média de 152 e mínima de 100. Essa aqui, ela tá bem à frente da 6750 XT, chegou com média de 128 e mínima de 84. Com o Ray Tracing ligado, a diferença não é tão grande, curiosamente. A 4060 Ti faz média de 85 e mínima de 65, enquanto que a 6750 XT faz média de 75 e mínima de 61. Então, 10 FPS na média, né? Mas a gente ainda tem uma performance muito próxima da 6750 XT para 4060 Ti. E
mesmo sem o Ray Tracing, você ainda vai ter uma boa experiência rodando a 128 FPS e 84, ainda assim vai estar bem atrás da 4060 Ti. Em The Last of Us, a 6750 XT faz média de 83 e mínima de 70, enquanto que a 4060 Ti faz média de 75 e mínima de 60. É curioso porque esse é um jogo que no lançamento, né, ele mostrou bastante aí o problema da VRAM, inclusive de ter 8 GB aqui na 4060 Ti. Depois de várias atualizações melhorou bastante. Hoje uma placa de 8 GB já consegue rodar bem o jogo, mas bem também é relativo, né? Dependendo de qual no limite você roda o preset, né? Ele pode inclusive apresentar umas fases de textura e tudo mais. Então aqui na média e nas mínimas talvez não mostre isso que você pode encontrar em jogos específicos. E aqui na média dos 11 jogos a gente tem a 4060 Ti fazendo média de 108 e mínima de 81, enquanto que a 6750 XT faz média de 105 e mínima de 80. Então as duas tiveram uma performance realmente muito próxima, de acordo com o que a gente viu nos testes, trocando a liderança em alguns casos. Tem casos onde a 6750 XT se sai muito melhor, tem casos onde a 4060 Ti se sai muito melhor, mas a diferença é realmente bem pequena. Em relação ao consumo, a gente testou isso na prática, né, para ver quão eficiente é realmente a 4060 Ti perto da 6750 XT. E olha, foi grande a diferença, né? O consumo total do sistema aqui, né, o consumo com, enfim, GPU, CPU, tudo que está instalado no sistema, foi com um pico de 340 watts na 4060 Ti, enquanto que o pico da 6750 XT foi de 460 watts no sistema. Então é uma diferença considerável na eficiência energética. Em relação à temperatura, a gente não pode comparar diretamente, né? A Founders Edition nem vende no Brasil, então não dá para comparar com os modelos básicos que vendem por aí. E o modelo da Sapphire já é um modelo um pouco melhor do que alguns modelos muito básicos que a gente encontra por aí, e ela já é uma Dual Fan. Então a gente teve aqui a 4060 Ti rodando ali na casa dos 62 graus, enquanto que a 6750 XT rodou na casa dos 56 graus. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia. As duas GPUs rodam bem frias, mas cada uma tem o seu próprio parâmetro, tá? Não leva isso como... Nossa, uma é mais quente e outra mais fria. Depende muito de como o fabricante ajusta a fan, qual nível de ruído ele quer, e isso pode variar inclusive dentro de modelos da mesma placa. Então uma 6750 XT pode ter uma temperatura muito diferente de outra por conta de projeto. Mas no fim das contas, o que compensa fazer? Comprar uma placa da geração passada ou comprar uma placa da geração atual? Bom, comparando a 6750 XT com a 4060 Ti, tem algumas coisas que foram bem evidentes, como a diferença de VRAM, ou seja, a 6750 XT tem 12 contra 8 GB. Inclusive tem uma diferença na interface de memória, né? Não é só a quantidade de VRAM. Aqui a gente tem uma interface de 192 bits, enquanto aqui a gente tem de 128 bits, ou seja, a largura de banda é menor. A Nvidia tentou compensar isso, né, aumentando o cache L2, que segundo eles aumenta os hits e tudo mais, o que no papel é muito legal, mas na prática a gente vê alguns casos que já consegue mostrar, né, como a VRAM faz falta. Se você mudar a resolução para 1440p, você vai conseguir notar isso mais. Então se você for para uma resolução mais alta, provavelmente você vai sentir isso mais. Em 1440p já dá para perceber, né? Tem alguns casos onde a 4060 Ti já sofre mais por conta da largura de banda, né? Por conta da interface de memória, enquanto que a 6750 XT consegue segurar bem. Mas também tem os casos onde a própria GPU não consegue entregar performance, e aí você tem o DLSS 3 que pode ajudar bastante, principalmente em jogos como o Flight Simulator, né? Que o DLSS 3 meio que não tira o gargalo do CPU, mas compensa essa parte, a gente consegue um FPS mais alto e consegue uma boa fluidez porque a gente está bem acima dos 60 FPS. A 6750 XT traz uma boa performance no geral, conseguiu entregar uma performance basicamente colada ali na 4060 Ti, tem mais VRAM e custa normalmente o mesmo preço quando não custa mais barato. E também a vantagem é que você não precisa fazer upgrade de fonte, mas isso serve para as duas, na verdade, né? Tem muita gente que fala, nossa, mas esse conector bizarro, aí eu vou ter que trocar a fonte, mas não vai, você só vai ter que usar um adaptador. E isso não é exatamente a coisa mais maravilhosa do mundo, mas funciona. 4060 Ti é uma placa que tem versão de 8 e 16 GB. O ideal seria que a versão de 16 GB tivesse no mesmo preço da de 8 GB para concorrer de repente com uma placa de 12, e aí a gente não ter essa questão da VRAM. Mas como a gente viu em alguns testes aí já do Hardware Unboxer, por exemplo, que teve o modelo de 16 GB para testar, são raros os casos onde hoje em dia faz diferença os 16 GB. Então, na maioria dos casos, a 4060 Ti de 8 e 16 GB tem a mesma performance, e nos raros casos ela consegue ter um pouquinho mais de performance, o que a gente consegue ver inclusive comparando a 4060 Ti com a 6750 XT. Então, você vai ter um pouquinho mais de gordura na VRAM para os jogos do futuro, que podem exigir mais VRAM e, segundo consta, vão exigir mais VRAM, e a 4060 Ti você vai ter outras tecnologias, tipo o encoder AV1, você vai ter mais eficiência energética, um consumo muito mais baixo, e você vai ter aí o DLSS 3. A pergunta é, o que importa mais para você? Vocês viram ali que a performance geral em jogos é basicamente a mesma coisa, então vai depender realmente do que importa para você. Tem um pouquinho mais de gordurinha, pegar uma de 12 GB, ou de repente pegar de 8 GB depois se precisar fazer um upgrade. Importa mais para você o DLSS 3, importa mais a performance da 6750 XT com o preço menor ou de repente igual. O que importa para você na compra é o que vai decidir. As duas placas têm basicamente a mesma performance, com essas pequenas diferenças que podem influenciar dependendo do usuário, no caso
você. E aí, qual você escolhe ou qual você escolheu, a 6750 XT ou a 4060 Ti?